Olá, tudo bem? Estamos iniciando hoje o workshop de tarô que vai estar sendo apresentado, né, esta semana. Então nós vamos estar discutindo aí alguns assuntos sobre o tarô, mostrando para vocês o que é um tarô e mostrando, discutindo aí assuntos sobre o tarô. E no final vocês vão estar aprendendo, né, a fazer a tiragem do sim ou não. Vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar respondendo perguntas simples, né? Aquela pergunta que tem uma resposta como um sim ou não, utilizando os arcanos maiores do tarô. Legal? Então, vamos começar a falar aí sobre o tarô, né? O tarô já é utilizado há muitos séculos como uma ferramenta de se prever o futuro. Então, as pessoas utilizavam para ver como seria lá na frente, o que pode acontecer amanhã, que caminho eu vou utilizar, né? Mas além de ele poder entender melhor os caminhos a serem tomados, né, e compreender melhor as situações que a gente vive no momento, ele também é utilizado, inclusive, como uma abordagem terapêutica. Você pode estar utilizando o tarô aí para estar fazendo aí terapia. À medida que você faz a leitura do inconsciente da pessoa, você consegue aí estar aconselhando, até mesmo com base no oráculo, né? No tarô, você pode estar orientando, mostrando aí como encarar melhor uma situação, como visualizar melhor uma situação. Você vai poder estar mostrando para a pessoa, né, o melhor caminho a ser tomado e o que fazer, né, de forma, às vezes, até mesmo auxiliando na resolução de conflitos, né? Às vezes a pessoa tem algum conflito interno e, à medida que a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai tomando consciência desses conflitos, a gente consegue aí, de certa maneira, né, tá dando uma orientada melhor na pessoa, orientando aí uma situação melhor, né? O tarô, ele tem uma origem desconhecida. Algumas pessoas acreditam que ele foi no Egito, já outros acham que ele surgiu na Europa, né? Mas independente se ele surgiu no Egito ou surgiu na Europa, né, o que a gente tem que entender são o que é um tarô, a finalidade dele. Não importa muito da onde ele vem, né? O tarô aí, durante o ano, você vê o lançamento aí de diversos tarôs, né? Poderia dizer que mais de 100 tarôs, eles são lançados aí por ano no mercado, né? À medida que tem um artista que tem uma inspiração diferente, ele pode armar o desenho das cartas, né, de uma maneira diferente, utilizando mais cores, ou às vezes mesmo até com uma técnica, né, mais avançada na parte de digitalização, na parte aí até de impressão, né? O importante é que a gente entenda o que é o tarô, né? O tarô, ele para ser um tarô tradicional, ele precisa ter 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, tá? Então, um tarô, peguei um tarô, vi que ele tem 22 arcanos maiores, que ele tem 56 arcanos menores, dá um total de 78 cartas, eu já posso dizer que é um tarô. Legal? Aí vocês podem falar, tá, mas como é que eu vou escolher um tarô, vou escolher outro tarô? Isso vai ser de acordo com a sua sensibilidade, a sua afinidade com o tarô. Não existe um tarô melhor ou pior do que outro. Existem sim alguns tarôs com figuras que facilitam a gente a até mesmo acionar a memória, lembrando de algumas características, né? E tem outros tarôs que têm, às vezes, uma carta com um desenho mais complicadinho, tá? Mas isso a gente vai ver quando eu estiver mostrando para vocês alguns tarôs, tá? Então, para escolher o tarô vai depender da afinidade de vocês. Peguei um tarô, olhei, pô, legal. Peguei outro tarô, olhei, pô, legal.
E aí você vai sentir qual é o tarô que você vai ter mais afinidade para estar trabalhando com ele. Legal? Então, peguei um tarô, 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Né? Então, o tarô, os arcanos maiores, ele vai do 0 até o 21, né? E depois nós temos os arcanos menores, que ele vai a numeração de ais até 10, né? No naipe de paus, de ouros, de copas e de espadas. Né? Então, quando a gente fala do tarô dos arcanos menores, ele lembra muito, né? Ele é muito próximo desse baralho que a gente joga, né? Uma canastra, que a gente joga um truco, ou seja, que faz o jogo de cartas. Né? Então, numeração de ais a 10 em 4 naipes, sendo que a gente tem a corte, né? Que é o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei, também dos 4 naipes. Tá? Então essa é a estrutura do tarô, 22 arcanos maiores, de 0 a 21, e nós temos aí o arcano menor, que são divididos em 4 naipes, espada, paus, ouros e copas, né? Numeração de ais até 10, e depois nós temos aí mais a corte, né? Dos mesmos naipes. Então nós temos o valete, o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Tá? Visto isso, se eu pegar qualquer tarô que não esteja nessa estrutura, ele não é um tarô tradicional. Né? Hoje a gente tem aí tarô dos orixás, tarô dos anjos, tarô da vovó, tem diversos tarôs, tá certo? Então a gente tem que começar a identificar o que é um tarô tradicional de um tarô que não é tradicional, tá? Existem vários tipos de tarô. Falei que a afinidade do tarólogo, né, você, como pegar uma carta ou outra, em função da sua afinidade, você vai estar escolhendo um ou outro para estar trabalhando. Tá? Então, por exemplo, o tarô mais difundido, que foi o primeiro aí mais propagado, né, é o tarô de Marsella. Né? Entre os diferentes tipos que existem do tarô, né, o tarô de Marsella é o mais usado no mundo. Tá? Então, ele não é o mais indicado, né, quando se está começando a estudar o tarô. Por quê? Os arcanos menores dele têm uma certa complexidade na hora de você estudar. Eu vou estar mostrando aí algumas cartas para vocês dos arcanos menores, tá? Só para vocês terem ideia. Eu vou estar mostrando aí a carta e vai estar escrito aí o que é cada uma dessas cartas, né? Para você ter ideia. Então você vai ver que dentro dos arcanos maiores vai ser normal. Você vai ter o mago, vai ter a papisa, vai ter a imperatriz, vai ter o imperador, né? E aí você vai ver alguns exemplos dos arcanos menores, só para você ter ideia aí da complexidade desse tarô, né? Com o tarô de Marcelle a gente consegue desvendar, compreender o inconsciente, né? E ela é uma ótima ferramenta do autoconhecimento, né? Então, com o tarô de Marcelle, a gente consegue ver a situação presente, passado, futuro, com a maior tranquilidade, tá certo? Então, é um tarô legal para se jogar, porém, não indico como sendo o primeiro tarô para você estar utilizando, tá certo? Existe um outro tarô que também é bastante conhecido, que é o tarô egípcio, né? O tarô egípcio ou o baralho egípcio, além de ser uma ótima opção para encontrar respostas, né, dentro de si, ele também é muito bacana para ter orientação. Então, tanto com o tarô de Marcelle como o tarô de egípcio, você consegue tomar decisão, ver passado, ver futuro. Né? É importante vocês verem que o tarô egípcio ele tem todas as figuras, né,
decifradas, né, como um tarô com figuras do Egito, né? Então, por isso, um tarô egípcio, né? Nós temos um outro tarô, que é o tarô de Crowley ou de Thoth, né? Que tem umas ilustrações muito bacanas, né? Ele é um baralho muito elaborado e de interpretação muito complexa, porque a imagem é cheia de detalhes, né? O que faz com que a gente tenha muito estudo, muita dedicação. Ele é muito utilizado para fazer aí iniciações, tá certo? Então, um tarô bonito, um tarô legal, mas é muito complexo ser utilizado, não é qualquer pessoa que vai conseguir trabalhar, tá? Então, eu dei para vocês o tarô de Marseille, que tem a estrutura do tarô, né? Eu tenho um outro tarô que tem a estrutura do tarô tradicional, que é o tarô Waite, né? Que é um tarô que tem um desenho muito bacana e os arcanos menores dele, as figuras são muito representativas, né? Então você consegue, basicamente, quando você olha um arcano menor, vem uma ideia, né? Ele ajuda a buscar na sua memória o que significa o que ele quer dizer, tá? Outro tarô que tem aí a mesma estrutura dos 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores é o tarô mitológico, né? Esse tarô também ele tem aí figuras todas levadas aí à mitologia grega, né? Mas é um tarô bacana da gente utilizar porque os arcanos menores ajudam muito na definição. Legal? Então eu dei 3 tarôs aí na estrutura dos 78, das 78 cartas, né? E falei do tarô egípcio, que é um tarô um pouco diferenciado, né? O tarô de Crowley ou de Thoth, que é diferenciado. E aí nós temos aí outros tipos de tarô. Nós temos um tarô dos anjos, que tem 72 cartas. Não é um tarô tradicional, mas é um tarô muito ligado aí aos anjos, né? Nós temos 72 anjos, né, cabalísticos, né? E essas cartas representam cada um anjo, né? E ele pode ser utilizado? Pode, mas já tem uma leitura específica para ser feito, uma forma diferente de ser utilizado. Nós temos um outro tipo de tarô, que é o tarô das runas, por exemplo, que vocês vão encontrar no mercado, porém é um tarô composto de 25 cartas. Então já não tem aquela estrutura dos 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, e é um tarô baseado no oráculo nórdico, né, que são as runas, e ele tem um alfabeto aí antigo, que é um código de mensagem de adivinhação, né? Então não é um tarô normal aí para ser utilizado. Então hoje, se você pegar um tarô de Marseille, se você pegar um Waite, se você pegar um mitológico, ele vai estar bem dentro da estrutura do tarô. Legal? Essa aula está ficando um pouquinho longa, então nós vamos dar uma cortada agora, né? E na próxima aula a gente já vai estar mostrando aí para vocês um pouquinho das cartas, né? Vou falar um pouquinho do naipe aí, o significado de cada naipe, né? E vocês vão ter oportunidade aí de ver já algumas cartas aí deste tarô que nós falamos neste momento, ok? Namastê, continuem com a gente, fico feliz de você estar aqui. Até a próxima aula do workshop de tarô com o Mago do Tarô. Namastê!